apego evitativo ou irresponsabilidade emocional? Aprenda a diferenciar antes de se machucar. Porque eu vejo uma confusão contemporânea que se espalhou pelos consultórios, podcasts de relacionamento, pelos reels de Instagram, pelas conversas de bar depois da segunda garrafa, que é chamar qualquer pessoa emocionalmente distante de evitativa. A pessoa não responde mensagens, desaparece por 3 dias, evita conversas profundas, não quer compromisso, mantém relações superficiais e alguém imediatamente conclui com um certo achismo que ele ou ela tem apego evitativo. Mas calma, nem todo distanciamento é estilo de apego. Às vezes é simplesmente uma indisponibilidade emocional e a diferença entre uma coisa e outra muda completamente a forma de compreender a relação e principalmente de trabalhar isso em terapia. Porque a teoria do apego, formulada originalmente por John Bowlby e posteriormente aprofundada por Mary Ainsworth, descreve padrões relacionais que se formam a partir das primeiras experiências de vínculo na infância, certo? A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Mas então, esses padrões, eles moldam a maneira como nos aproximamos, nos protegemos e nos afastamos dos outros ao longo da vida. Dentro dessa teoria existe o chamado apego evitativo, que é um estilo no qual a pessoa aprende muito cedo que depender emocionalmente de alguém pode não ser seguro. E o resultado não é exatamente falta de sentimento, mas uma estratégia psíquica defensiva. Porque o evitativo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é alguém que não sente. Ele sente e muitas vezes sente muito. O problema é que intimidade prolongada ativa aquele desconforto interno que ele aprendeu a regular criando distância. A proximidade emocional dispara um tipo de alerta interno que leva o sistema psicológico a buscar uma descompressão. É como se a pessoa precisasse de espaço para reorganizar a própria autonomia psíquica. Em outras palavras, o evitativo gosta, se envolve, demonstra afeto em determinados momentos, mas quando a relação começa a exigir maior integração emocional, surge a necessidade de recuar. Ele pode dizer coisas como: eu gosto de você, mas preciso de um tempo sozinho. Quando as coisas estão muito intensas, eu me sinto sufocado. Ou então, eu me importo, eu só não sei lidar muito bem com isso. Esse padrão foi descrito em diversos estudos contemporâneos de apego adulto, que mostram que os indivíduos evitativos, eles utilizam estratégias chamadas de desativação do sistema de apego. Ou seja, eles reduzem conscientemente a proximidade emocional para preservar a sensação de autonomia. Já a indisponibilidade emocional é uma outra história. Porque uma pessoa indisponível emocionalmente, ela não está evitando a intimidade porque ela é psicologicamente desconfortável. Ela está evitando a intimidade porque ela simplesmente não deseja ou não consegue investir emocionalmente naquele vínculo. Isso pode acontecer por inúmeros motivos. Prioridades diferentes, falta de interesse profundo, por uma fase da vida que seja incompatível, dificuldade estrutural de empatia ou até mesmo traços de personalidade mais autocentrados. Enquanto o evitativo costuma ter ambivalência, ou seja, ele aproxima, depois ele afasta, o indisponível tende a manter uma constância de distância. O evitativo muitas vezes cria momentos de conexão genuína, como carinho, intimidade emocional, e aí depois ele precisa de um certo afastamento para descomprimir o sistema interno. O indisponível, por outro lado, pode até oferecer gestos pontuais, tipo flores, mensagens carinhosas, encontros agradáveis e tal, mas existe aquela linha tênue que ele não atravessa por nada. A relação nunca se aprofunda, as conversas sobre o futuro são desativadas, vulnerabilidade é evitada, não por medo interno, mas porque simplesmente não tem aquela intenção real de construir algo emocionalmente integrado. Em termos mais práticos, o evitativo pode dizer: eu gosto de você, só preciso de mais espaço. E o indisponível diria, ainda que de forma indireta: eu gosto de passar tempo com você, mas não estou interessado em algo mais profundo.
É uma diferença muito sutil, mas decisiva. E Jessica Benjamin, ao falar sobre reconhecimento relacional, lembra que a intimidade exige uma capacidade de perceber o outro como sujeito. E o evitativo, muitas vezes, reconhece o outro, mas teme a dependência emocional. Já o indisponível, frequentemente não investe energia psíquica suficiente para que esse reconhecimento seja profundo. Outro ponto importante é que o evitativo costuma sentir culpa quando percebe que está ferindo o parceiro ou se afastando. Existe aquele conflito interno. Já o indisponível, muitas vezes apenas mantém uma distância, como uma escolha natural da sua forma de relacionar. É por isso que na terapia, o trabalho com as pessoas evitativas envolve frequentemente um processo de descompressão emocional gradual. A descompressão é um conceito que podemos entender como a criação de um espaço psicológico seguro para que a pessoa tolere aquela proximidade sem sentir que está perdendo autonomia. O terapeuta ajuda o paciente a reconhecer os momentos em que o sistema de apego é ativado e a desenvolver novas formas de regular essa ativação, sem precisar automaticamente fugir da intimidade. Com o tempo, o paciente aprende que proximidade não significa simbiose e que autonomia não precisa significar distância. Já quando lidamos com a indisponibilidade emocional no trabalho clínico, costuma ir para uma outra direção. Muitas vezes o foco não está em regular o medo da intimidade, mas de investigar a própria capacidade de investimento emocional, o que pode desenvolver temas como narcisismo, história relacional, modelos de vínculo internacionalizados ou até mesmo clareza sobre o desejo e escolhas afetivas. A grande ironia é que muitas pessoas passam meses analisando o estilo de apego de alguém que na prática simplesmente não está interessado em construir uma relação profunda, porque nem todo afastamento é trauma, viu? Às vezes é só desinteresse mesmo. E reconhecer isso também é uma forma de maturidade emocional, porque enquanto o evitativo precisa aprender a tolerar proximidade sem sentir que está perdendo a si mesmo, quem se envolve com pessoas indisponíveis muitas vezes precisa aprender outra habilidade psicológica e igualmente sofisticada: a capacidade de perceber quando não existe vínculo suficiente sendo oferecido e ter aquela dignidade emocional para não insistir onde não existe reciprocidade.